Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Adriana de Castro Oficial. Esse é o episódio 16 da série Leitura Comentada desse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país, trabalho há mais de 30 anos com comunicação e aqui nessa série a gente explora as técnicas e os ensinamentos deste livro para que a gente possa crescer nos nossos relacionamentos, alcançando os nossos objetivos sempre de uma forma ética e com respeito. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Quando você ativa esse sininho, sempre que a gente sobe um novo vídeo no canal, você é informado. E se você puder também, dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, porque também buscam o aprimoramento pessoal. Faça isso também, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos então começar, vamos juntos nessa jornada de aprendizado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 6, a válvula de segurança para lidar com reclamações. O que o Carnegie recomenda aqui é que você deixe o outro desabafar. Vamos ver como é que isso funciona nesse capítulo e por que é tão importante você deixar a outra pessoa falar à vontade, porque isso acaba evitando tensões, dissolvendo conflitos. Já reparou que quando as pessoas querem convencer as outras, elas acabam falando muito e não deixam o outro falar? E, gente, é o outro que sabe as dificuldades, sabe o que está passando e sabe também o que ele quer. Então, quando a gente escuta o outro, a gente tem mais condição de, inclusive, oferecer alguma coisa que ele precise. A gente precisa primeiro escutar, saber o que o outro precisa para só aí, então, por exemplo, oferecer um produto ou um serviço. Numa conversa, é normal até você interromper a outra pessoa quando você não está concordando com ela, mas o Carnegie fala aqui nesse capítulo, não faça isso. Porque quando você interrompe o outro, você está desrespeitando a pessoa, está interrompendo o raciocínio do outro, não está deixando o outro falar. E ele fala então para a gente ouvir o que o outro está falando. E aí quando a gente faz isso, a outra pessoa se sente respeitada, se sente acolhida e automaticamente ela vai ter mais vontade de escutar você. Logo no início desse capítulo, ele conta um caso que aconteceu com um aluno dele, que era, na época, representante de uma empresa de tecidos. E uma grande montadora de carros dos Estados Unidos ia fechar um contrato, eles estavam procurando um fornecedor de tecidos, eles iam fechar o fornecimento de tecidos para 1 ano de produção. Imagina a quantidade de tecido que essa montadora ia comprar. Eles fizeram uma concorrência, selecionaram 3 empresas, uma delas era a desse aluno do Carnegie, e marcaram um dia para esses 3 representantes irem apresentar o produto. Só que nesse dia, o aluno do Carnegie acordou com uma dor de garganta e estava afônico, não conseguia falar. Mas assim mesmo, ele foi lá na reunião. E era uma reunião importante ali com o presidente da empresa, os diretores, as pessoas que de fato iriam tomar a decisão para fechar esse contrato. Quer dizer, uma oportunidade impossível de perder. Ele foi assim mesmo sem tá conseguindo falar direito. Quando chegou a hora dele se apresentar e ele começou a falar, o presidente da montadora falou assim, não, deixa que eu falo por você, você não está conseguindo falar, você está afônico, deixa que eu vou apresentar o seu produto. E o presidente começou a falar sobre os tecidos ali que eles estavam oferecendo e esse aluno do Carnegie, que era ali o representante da empresa, ficou só olhando e o tempo todo sorrindo e concordando com tudo que o presidente estava falando. E ele apresentou muito bem esse produto, apresentou muito bem esses tecidos, e esse aluno contou para o Carnegie que o que ele viu foi um bate-papo, uma conversa super bacana, eles ali trocando ideias, falando sobre o tecido. Bom, qual foi o resultado? Ele saiu dali com um contrato fechado
e ele disse que foi o maior contrato, a maior venda que ele fez na vida inteira dele. Vendeu quase 500 mil metros de tecido, foram mais de 6 milhões de reais em vendas. E ele disse assim, olha, se eu não estivesse com essa dor de garganta, se eu tivesse falado, eu não ia fechar essa venda. Porque ele disse que ele ia fazer uma proposta totalmente diferente, ele ia abordar outros pontos. E ali ele viu a importância de escutar o outro. E a partir dali, ele passou a ter um outro tipo de comportamento, se preparando de uma forma diferente na hora de vender o produto, pensando muito mais no cliente, o que o cliente estava precisando, do que no produto que ele estava oferecendo. Ali naquela sala de reunião, ele aprendeu um ensinamento que levou para o resto da vida. Descobriu que ouvir o outro pode ser muito recompensador. E aqui nesse capítulo, o Carnegie também cita o exemplo de uma outra pessoa, o Mr. Webb, que também fez uma descoberta semelhante. O Mr. Webb trabalhava para a Companhia de Energia Elétrica dos Estados Unidos e nessa época a energia elétrica ainda era um luxo, era muito cara e eles estavam passando a fornecer energia para as áreas rurais. O Mr. Webb estava fazendo uma visita, estava prospectando possíveis clientes ali na região, junto com o representante da Companhia de Energia Elétrica. Eles estavam no carro ali, vendo as fazendas, passaram por uma delas e o Mr. Webb perguntou para o representante, por que essa fazenda não tem energia ainda? O representante falou, olha, nem adianta ir lá, eu já fui, já visitei, falei, vai ser inútil você ir, eles não querem de jeito nenhum. O Mr. Webb pensou, bom, até pode ser, mas o que ele fez? Mais tarde ele foi visitar a fazenda. Quando ele chegou à fazenda, tocou ali a campainha, de fato ele não foi muito bem atendido. A pessoa, uma mulher que atendeu a porta falou, olha, eu não quero energia elétrica de jeito nenhum, vocês já vieram aqui, foi bem até agressiva. E ele falou assim, tá bom, ok, desculpa até incomodar a senhora, eu já entendi que a senhora não quer, mas eu cheguei aqui e vi que a senhora tem umas galinhas e eu queria comprar ovos. E ele até falou a raça da galinha. E a mulher falou assim, como é que você sabe a raça das minhas galinhas? E ele falou, porque eu também crio galinhas, eu tenho uma granja. E a mulher super desconfiada, se você cria galinha, por que você quer comprar ovo? Aí ele, porque a senhora sabe, as minhas galinhas, elas produzem ovos brancos e eu quero levar ovos marrons, porque a senhora deve saber que esses ovos são muito mais saborosos para fazer uma receita de bolo. Bom, aí começou a conversar com a mulher. E foi ali vencendo uma resistência, ela acabou mostrando a fazenda pro Mr. Webb e ele foi falando algumas coisas sobre o que ele achava, porque ele também tinha fazenda, e começaram um papo muito agradável. Aí a mulher perguntou para ele, olha, e o que o senhor acha da energia elétrica? Realmente vai facilitar o meu trabalho aqui na fazenda? E ele foi e conversou, mostrou quais eram os benefícios, as vantagens. O que aconteceu? A mulher resolveu comprar e passou a ser cliente da companhia. O Carnegie escreve uma frase bem interessante nesse capítulo, ele fala assim, não é possível vender nada a ninguém, temos que deixar que comprem. É bem por aí, né? Porque a pessoa sabe o que ela precisa e a gente precisa muito mais escutar do que oferecer o nosso serviço. Porque às vezes a pessoa, no caso ali dessa fazendeira, ela já tinha toda uma rejeição à energia elétrica, estava achando chata, provavelmente várias pessoas já tinham ido até ela ali, tentando convencê-la, e ninguém tinha escutado. Então, quando ela encontra uma pessoa que começa a, de fato, prestar atenção no que ela está falando, prestar atenção nas demandas dela, o que ela precisa, aí ela sente confiança
e consegue até entender o que o outro está falando, porque isso acontece muito, né? Às vezes você quer convencer uma pessoa de uma coisa, fala, não deixa o outro falar. A gente precisa dar uma respirada. Mas nesse capítulo aqui, ele ressalta principalmente essa questão de desabafar. E como é chato quando uma pessoa está ali desabafando mesmo, está irritada por alguma situação, e você vem e contrapõe. Essa situação de... A gente está falando aqui sobre vendas, mas isso acontece nas mais variadas situações. Imagina você, por exemplo, se tiver um filho adolescente, às vezes o filho reclama: a escola é muito chato ir para a escola, não quero, acordar cedo é ruim. E aí, às vezes, você vai falar: vai para a escola, você tem que estudar, escola é cara, eu estou pagando. Aí, isso, ao invés de você fazer esse sermão, experimenta falar: realmente não é fácil acordar cedo, e começar a perguntar para ele: por que você está achando chata a escola? Talvez quando você começa a fazer isso, o seu filho adolescente, ele mesmo vai começar a refletir e entender a importância de ir para a escola e provavelmente vai parar de reclamar tanto. Quer um outro exemplo? Às vezes o seu marido chega cansado, irritado, e aí chega querendo desabafar: tive um dia difícil, foi horroroso, aconteceu um monte de coisa. E aí imagina se você recebe esse marido assim: imagina, que foi difícil nada, difícil foi o meu e tal. Pronto, já criou ali um conflito. Ao passo que se você começa a ouvir aquele desabafo e começa a ter um tom acolhedor, é mesmo, o que foi difícil, o que aconteceu, me conta, aí pronto, já começa uma conversa, já começa a relaxar. Você respeita a dor do outro. Sabe quando o outro fala assim: nossa, tá doendo muito, aí outra pessoa: tá doendo nada. Gente, quem tá sentindo é a pessoa. Já aconteceu isso com você? A gente se sente mal quando a gente fala alguma coisa e não tem um tom, a pessoa não está acolhendo a outra. A gente até pode estar errada. Por exemplo, ali no caso da moça, da fazendeira ali, que tinha uma granja, que não queria luz elétrica. Ela: não quero isso. Tá bom, não quer. Tá bom. Ouve, por que ela não quer? Até às vezes você está no trânsito, o marido está lá: tá tudo horrível, que trânsito carregado, as pessoas estão ali, a pessoa não deu seta, e aí concorda, fala: realmente, o trânsito está horrível. Quando você faz isso, você já cria uma situação mais acolhedora, você dissolve a tensão, porque a outra pessoa percebe em você um aliado, percebe que você está respeitando ele, e já começa uma conversa totalmente diferente. Pensa, isso já aconteceu com você? De repente você fez um desabafo, falou: fui lá no banco, tinha uma fila enorme, acabei demorando demais. E aí você desabafa isso, até mesmo para uma amiga, aí a pessoa fala: que besteira, não é nada, qual o problema de ficar esperando um pouco? Não dá uma sensação assim: poxa, a pessoa ali não está valorizando a minha dor. Sabe um outro caso também interessante que eu pensei aqui agora? Sabe quando alguém elogia uma roupa que você está usando? A pessoa fala assim: nossa, que blusa linda que você tá. E aí você fala assim: essa blusa aqui, então faz essa cara assim muitas vezes: eu comprei ali numa oferta, paguei baratinho, eu gosto muito dela. Às vezes você fala isso, pode falar isso pelos mais variados motivos, mas um deles é porque também você não quer parecer arrogante. Mas você percebe que quando você fala isso, você provoca o efeito oposto, porque a pessoa está elogiando. Então, quando você fala que aquela blusa é uma porcaria, você está falando para outra pessoa que ela não tem bom gosto, que ela viu uma blusa que não é nada demais e ela está elogiando. Já pensou nesse aspecto? Então, ao invés de, quando alguém elogiar uma roupa que você está vestindo, você fala: isso aqui é uma coisa qualquer e tal, fala: você gostou da blusa? Nossa, eu também adoro. Percebe como é diferente? Como é mais gostoso esse tom e a conversa fica mais agradável?
Quer um exemplo numa reunião de trabalho? Tá a equipe reunida e tem ali uma pessoa insatisfeita e levanta um ponto, fala assim, olha, isso aqui não foi bom, não concordo com essa situação. E aí o gerente fala assim, isso não procede, você está errado. Quando esse gerente fala isso, a situação ali pode piorar, pode criar uma animosidade, um clima ruim. Ao invés do gerente fazer isso, ele pode fazer assim, por que você não está satisfeito com essa situação? O que está te incomodando? Fala o seu ponto pra gente. Percebe que é totalmente diferente e com essa abordagem vocês podem encontrar uma solução para alguma coisa que está incomodando e talvez até o próprio gerente não esteja vendo. E ele pode fazer uma mudança ali, aproveitando a sugestão dessa pessoa da equipe. Resumindo esse capítulo que fala sobre o princípio 6, deixe o outro falar durante a maior parte da conversa, ele, resumindo, o que evitar? Interromper, corrigir no meio do desabafo, dar conselhos apressados, minimizar o sentimento alheio. Porque quando você faz isso, você pode ser visto como uma pessoa antipática, como uma pessoa que não respeita o sentimento do outro. Na sua próxima conversa difícil no trabalho ou em casa, experimente não interromper o outro. Você vai se surpreender com o poder transformador da escuta silenciosa. Fechando esse episódio, quero também falar sobre um exemplo que ele deu nesse capítulo, que era uma pessoa que estava buscando emprego e ele foi ali na entrevista. Eles estavam fazendo uma série de exigências, eles estavam buscando uma pessoa com umas capacidades muito diferentes, eram muitos pré-requisitos, era uma pessoa muito exigente, estava buscando muitas habilidades ali no candidato. E o que esse cara fez? Ele estava buscando emprego. Antes de ir à reunião, ele fez uma pesquisa e foi entender o histórico da empresa, saber como é que a empresa foi criada, para saber exatamente onde ele estava pisando, o que ele poderia conversar ali com o dono da empresa. Quando ele chegou à reunião, e o dono da empresa começou a fazer a entrevista, uma hora ele falou assim, olha, eu admiro muito aqui o seu negócio, eu sei que o senhor começou no ano tal e o senhor não tinha nada, só uma salinha, pronto. Aí o cara já começou a conversar, porque quem é que não gosta, né, de contar as suas realizações, ainda mais ali naquela situação. E esse dono da empresa acabou que começou a contar ali a luta que ele teve, com o maior prazer, foi contando a história dele. E o entrevistado, o candidato à vaga, mal falou. Ele só ficou ouvindo o outro. E aí ficou nessa conversa e no final ele acabou sendo contratado. Quer dizer, todas aquelas habilidades que o cara estava buscando tanto num candidato, ele nem lembrou de perguntar, porque a conversa estava ali tão agradável, ele se sentiu tão acolhido, tão respeitado, que ele já de cara gostou ali do candidato e o pouco que ele viu do currículo já foi suficiente e a pessoa já conseguiu o trabalho. Vamos então usar essas técnicas do Dale Carnegie, eu espero que dê certo na sua vida. Gente, a cada dia eu aprendo mais e me modifico. Muita coisa aqui, muitos exemplos que eu falo aqui para você, eu também já passei por isso. Falei há pouco tempo desse exemplo de uma pessoa que elogia a blusa da outra. Eu já fui essa pessoa também que alguém falava, que roupa bonita, imagina essa roupa aqui. Eu fazia isso muitas vezes também por inibição, eu ficava sem graça da pessoa estar ali me elogiando. E quando eu li esse livro eu percebi, nossa, como a gente precisa pensar diferente, não é muitas coisas que a gente pensa que a gente está sendo agradável, na verdade a gente está provocando o efeito oposto. Por isso que é tão interessante falar sobre as páginas do livro do Dale Carnegie e como elas de fato fazem efeito na nossa vida. Gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada sempre
pela sua participação. Vou pedir para você mais uma vez, se você achar que faz sentido, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like, compartilhar com as pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Se você puder também, comenta, fala o que você está achando da série, conta alguma situação que aconteceu com você. Muito obrigada sempre pela sua presença aqui. Até o próximo episódio. Tchau!